É com muita gratidão e alegria que eu te dou as boas-vindas para mais esse momento terapêutico meditativo. Eu sou Vânia Parma e esse é o momento em que eu te convido a vir junto comigo, se preparar para mais um mergulho interior. E hoje nós vamos nos conectar com o conhecimento que permite desbloquear o nosso sistema para que a verdade norteie as nossas ações e que dessa forma nós possamos sim ser criadores de uma nova realidade, de uma forma mais livre, mais leve e mais feliz, conscientes deste movimento e exercitando a nossa escolha consciente. E com essa intenção, hoje nós vamos refletir sobre como a fraternidade está ou não presente nas suas vidas e nas suas escolhas. E aprender as formas pelas quais nós podemos, através de alternativas conscientes, trazer um novo olhar para essa questão tão importante nas nossas vidas. Nós estamos falando aqui de generosidade. Nessa semana nós fechamos o ciclo de 3 semanas de reflexão sobre o que Rudolf Steiner chamou de trimembração social. E se você perdeu as semanas anteriores, eu te convido a ir lá no meu canal do YouTube, Vânia Parma, Vânia com 2 N's, né? Afinação da Alma, porque ainda vai ficar um pouquinho disponível lá. E você também pode saber mais sobre esse assunto procurando as publicações do Rudolf Steiner na Sociedade Antroposófica Brasileira, de onde vem esse conhecimento. Então, assim, quando a gente pensa em trimembração, vamos lembrar que assim, ela está presente no nosso cotidiano. E às vezes de uma forma muito mais contundente do que a gente imagina. A gente mesmo, lembra que eu falei? Nós somos seres trimembrados, na nossa estrutura, em essência, nós somos corpo, alma e espírito. A nossa própria alma se expressa também de uma forma triádica, através de pensar, sentir e querer agir. Então, quando Rudolf Steiner olhou a humanidade como um todo, ele também trouxe para a gente esse olhar trimembrado do próprio organismo social, das nossas relações. Então, assim, a humanidade, o planeta inteiro é um organismo social, da mesma forma que a família, uma empresa, uma ONG, um país. Então, assim, a gente está falando de grupos relacionais de pessoas que juntas têm um objetivo em comum. Então, assim, quando dentro desse ponto de vista de Rudolf Steiner, ele falou então que a gente tem 3 dimensões nessa vida social. Então a gente tem a vida cultural, a vida espiritual, que é cultural e espiritual, a vida jurídica e política e a vida econômica. A fraternidade está falando desse terceiro polo, que é da vida econômica. E assim, para que qualquer organismo vivo funcione, todas essas 3 dimensões elas têm que estar regidas por leis próprias. Então, assim, e aí retomando aqueles princípios de liberdade, igualdade e fraternidade lá da Revolução Francesa, ele traz que a vida espiritual ela deve ser regida por esse princípio de liberdade, a vida jurídica pelo princípio de igualdade e a vida econômica pelo princípio da fraternidade. Então a gente viu como funcionam esses 2 primeiros princípios da trimembração na nossa vida, no nosso sistema familiar, nas nossas relações, e hoje a gente chega num aspecto muito importante, que fala de fraternidade, que fala de inclusão, que fala de respeito, que fala de generosidade. Então, assim, a verdade é que essa trimembração ela se expressa em qualquer encontro humano. E Rudolf Steiner ensina que nessa esfera econômica, que é onde no organismo social se manifesta a fraternidade, é somente através da superação de algo que é valioso, essa superação do eu. Através da superação do eu, que alguma coisa realmente importante pode chegar à expressão. E alguma coisa que não vem dos meus desejos pessoais. É isso que é a fraternidade, a responsabilidade com os outros, É um modo de viver onde o outro ganha experiência através de mim. E quanto mais fortemente for essa fraternidade cultivada, mais forte, mais saudável, mais abundante vai se tornar a vida econômica deste organismo social e o seu inclusive. Então, assim, a fraternidade que a gente exerce nesse trato social, na vida econômica, é algo que a gente leva para depois da morte, que permanece com a gente nesse mundo suprassensível. Rudolf Steiner ensina isso. Então, assim, os interesses sociais
esse verdadeiro interesse com a comunhão humana, é isso que a gente leva, né, para essa vida, para a próxima, né, para o próximo estágio. Então, se você age sozinho por si, isso também Rudolf Steiner ensina, aí se cria desarmonia. Então, se a gente age a partir de algo que não é um caminhar junto, não acontece a antroposofia na humanidade, né? E assim a gente não pode crescer. A única forma da gente crescer é pela fraternidade. Então, assim, a ideia da fraternidade, ela é o princípio que rege a economia do ponto de vista antroposófico, né? Mas ela é uma ideia muito revolucionária, muito contemporânea, porque assim, ela é o quê? Ela é um contraste, ela é um paradoxo com aquilo que a gente vive onde, né? A gente vive o quê? Competição, egoísmo, né? Cada um por si, puxar o tapete do outro para chegar onde você quer, né? Em tudo, na vida, na profissão, na relação, no amor. Não tem aquela coisa lá na guerra e no amor vale tudo? Vale nada, vale não, entendeu? Então, assim, a competição e o egoísmo, eles estão mais presentes e são aceitos como uma forma real e básica de se lidar com a vida e com a economia. Então, assim, para eu ganhar, alguém tem que perder. Essa é a crença. E às vezes você fala assim, não, mas eu não penso nisso. Às vezes essa crença está instalada inconscientemente, nessa cultura de competição, do ganha-perde, né? É um ganha-perde, para que eu tenha alguém que precisa não ter. E isso é uma vibração de escassez, né? Então, na nossa educação, na nossa cultura, isso está completamente impregnado. Se eu der, eu vou ficar sem. Preciso garantir o meu. Não é verdade? Vamos ver se está tudo ok com a transmissão. Tudo bem. Então é isso. Se eu der, eu fico sem. Então, esse é o enlouquecimento. Eu preciso garantir o meu, eu preciso acumular patrimônio, deixar de herança para os meus filhos. É o nós e os outros, né? Então, quando a gente pensa nesse organismo social sob esse ponto de vista, né, a gente encara um grande desafio como humanidade. Tem esse desafio, além do desafio de entender como é que essa fraternidade ela vai de verdade acontecer na vida econômica, né? A gente está falando aí de coisas, preço, custo, né? Investimentos, doações, remuneração, lucro, né? Então, assim, de que forma trabalhar isso tudo a partir do ponto de vista da fraternidade, né? O que é essa fraternidade? Quando a gente olha num mundo onde existe, assim, tanta desigualdade, tanto problema socioeconômico, cadê? O que é essa fraternidade? E aí, para a gente entender isso, nesse ambiente macro, a gente tem que voltar para o nosso mundinho, para o nosso dia a dia, para esse encontro humano. Como é que eu verdadeiramente posso me encontrar com o outro dentro desse ponto de vista da fraternidade? Né? E assim, se os outros encontros, a igualdade, a liberdade já são desafiadores, a fraternidade é ainda mais desafiador para a gente. Como é que eu posso reconhecer e dialogar com as nossas necessidades diferentes, econômicas, materiais, culturais, espirituais? Como é que eu posso fazer isso também nesse âmbito material, né? E ainda mais porque, assim, a maioria das pessoas, a questão do dinheiro é alguma coisa assim ainda muito nebulosa para a humanidade. A gente não consegue gerenciar essa energia do dinheiro de uma forma saudável, né? Porque está cheio de crença vinculada com a história econômica da humanidade, de dor, sofrimento, competição, exploração, né? Então esse é o grande desafio que a gente enfrenta aqui, né? Nesse momento que a gente está vivendo, que é compreender de verdade a vida em toda a plenitude que ela tem, com compaixão, com verdade. Então, se a gente entende a partir desse lugar, desse ponto de vista, isso vai fatalmente me levar a uma sociedade, a um relacionamento, né, macro, micro, regida pela fraternidade. Não é mesmo? Então, assim, a gente também, através das relações humanas, através das relações econômicas, nós estamos mergulhados nas relações humanas. Então, assim, são interesses que se constroem. Esses interesses, dentro dessas relações humanas, é exatamente o que nós somos capazes de desenvolver. Interesse no verdadeiro sentido da palavra, né?
O verdadeiro interesse, ele é fraterno. E assim, em nenhuma outra esfera, a não ser nesse aspecto econômico, a gente consegue ver tão facilmente as relações fraternas, né? Tão facilmente elas são enxergadas, não tão facilmente são construídas, né? Mas ela, assim, é o ambiente onde realmente emerge a fraternidade. Então, assim, hoje a gente vive o quê? Qual é o impulso predominante na vida espiritual da Terra? O meu interesse pessoal, certo? Então, assim, é um interesse que surge da natureza da alma, né? Mas que não deixa de ser egoísta, porque só tem eu, né? Então, assim, o que a gente busca? Desenvolver talentos, né? Nos caminhos de desenvolvimento espiritual ou na religião, a gente quer ser santo, né? Então, assim, a gente, em termos de representações artísticas, a gente também tenta, né, estimular algumas das energias internas, tudo bem, né? Tudo isso é muito legítimo, mas assim, como a regra geral é o egoísmo, e assim, o tipo mais grosseiro de egoísmo, estamos falando aqui, né? Vai do mais grosseiro até o mais refinado, a gente está falando de um egoísmo, né? Fatalmente isso vai me levar a procurar também nessa vida espiritual alguma coisa para satisfazer a mimzinha, que satisfaça a mim mesmo e não ao bem maior, certo? Quando eu penso quando a gente está falando aqui também agora, né, dos outros domínios da desmembração social, quando eu penso, por exemplo, na vida política, né, a gente acha que todo mundo é igual, né, que a gente está, né, pensando nessa relação entre homens, mas assim, qual é o meu dever, qual é o meu direito? Essa é a questão. Então a gente, esse aspecto também ele é tingido por assuntos pessoais, por reivindicações pessoais, por desejos pessoais, né? E é só nessa esfera econômica que a gente precisa realmente superar esse eu para chegar à expressão dessa fraternidade. Então a gente aqui, nessa vida espiritual, a gente está agindo de acordo com os desejos. No mundo físico, a gente precisa de reivindicar algo que garanta uma igualdade, né? Então, assim, é aqui onde nasce aquilo que vai nos unir em termos de sentimento, que é a fraternidade, né? Porque a liberdade está falando de mim, a igualdade está falando, né, eu e o outro, mas a fraternidade fala de nós e ela é realmente cultivada, né? E essa fraternidade, ela pode ser saudável a um ponto que, se a gente absorve ela para si, a gente vai ser capaz de levar ela para sempre. Então, assim, aparentemente, né, a gente está falando das relações econômicas, do aspecto mais baixo da espiritualidade. Mas é justamente daqui que surge um impulso que vai trabalhar nos reinos pós-morte. É assim que esse aspecto, esse membro da desmembração social, ele é descrito e trazido pela ciência espiritual. Então, ele é na verdade uma bênção, né? Então, assim, quando a gente encontra nesses interesses uma verdadeira comunhão humana, aí nasce a fraternidade. E por isso a fraternidade fala de construção de caráter, especialmente de generosidade e não roubar. Asteia, né, é o nome que a gente dá, é isso, né? Na ética dos yogis, a asteia é a terceira norma ética. A asteia, ela é a abstenção, né, de todas essas tendências, mesmo que em pensamento, tá? Então, assim, quando a gente está falando de generosidade e não roubar, é de asteia que a gente está falando. E aí não é interpretada só como abstinência de roubo, peguei, mas qualquer tipo de apropriação indébita, porque só quando você consegue eliminar
até um certo ponto, essa tendência de apropriação indébita, né, que são as formas mais grosseiras que a gente tem, é que começa a se abrir uma cortina para você descobrir as formas mais sutis de desonestidade que estão aí, ó, infiltradas na nossa vida. E que dessa sim, é muito difícil da gente se conscientizar. Mas para que essa cortina se abra, a gente precisa começar pelo óbvio. Então, assim, para praticar essa atitude ética, tanto no nível material quanto nos níveis mais sutis, a gente precisa refletir sobre o que é real, o que é necessário, né? O que é simples. E aí, o que sustenta, né, essa norma ética, asteia, é o desapego. Porque ele está diretamente ligado a não cobiçar ou a não possessividade, né? Então, além de não roubar propriamente dito, né, asteia significa não cobiçar, não invejar as conquistas de outro. Não é só não roubar, mas é eliminar totalmente esse impulso alucinante que a gente tem de se apropriar de objetos dos outros, de ideias dos outros, né? E aí o Master Showa Kokusui, né, o criador que sistematizou e trouxe pra gente a cura prânica, ele fala que a generosidade traz boa sorte. E assim, e que a gente pode lembrar o quanto isso é importante, essa virtude do não roubar. Você lembra que assim, desde criança tá ali, né? E é duro da gente engolir. Lembra quando você tá com aquele seu brinquedo, ganhou um monte de coisa nova e chega um outrinho para dividir com você e alguém fala assim, poxa, você tem que dividir. E você tá lá pra abocanhar a bala toda, sei lá o que, o brinquedo inteiro para você. Então, na verdade, essa é uma das lições muito importantes que a gente aprende, mesmo que a gente não se conscientize, né? A gente foi ensinado, a maioria de nós foi ensinada a não tomar o que não pertence da gente sem permissão, não é verdade? A gente foi ensinado a isso. Então, foi colocado na gente essa semente dessa virtude, né? Que é a virtude da generosidade e não roubar. Então, quando a gente aprendeu a compartilhar o que era nosso e não roubar o que não era, a gente foi, de uma certa forma, sendo introduzido a esse código de conduta que ajuda a gente no crescimento e no caminho da espiritualidade, né? E aí o Master Showa, ele fala, né, isso, que esse conceito de meu e não meu pode ser bem discutível, mas a gente vive em sociedade, então a gente precisa respeitar e obedecer regras, né? E tem uma coisa que é muito importante, né, nesse ensinamento, e aqui a gente está falando, isso tudo que eu estou falando agora, né, desde que eu falei do Mestre Showa, a gente está falando dos Sutras do Lótus Dourado, né, a construção pelo Mestre Showa Kokusui. E aí a gente, quando pensa nesse aspecto de não roubar, né, dentro da construção de caráter, a realidade é que assim, você colhe aquilo que você plantar. Esse é um conceito vinculadíssimo com generosidade, né? Então assim, quando você rouba, nas mais diversas formas, né, em pensamentos, sentimentos e atitudes, você gera karma negativo, né, para você. Então assim, você quer receber, o Mestre Showa fala, você tem que dar. Se você não plantou nada, você vai colher o quê? Né? Isso é lei do karma. É a lei do karma que te permite criar o seu próprio destino. Então, dentro desse ponto de vista, a generosidade significa o quê? Compartilhar ou dar. No nível físico, é dar coisas, dinheiro, sabedoria. A chave do sucesso, da abundância, da prosperidade é dar. A chave da fraternidade é, né? Porque a fraternidade é o bem de todos. É dar. E aí você fala assim, poxa, eu não roubo ninguém. Não? Pensa quanto tempo, afeto, energia, por aí vai, né? Lembra, assim, sabe aquele filme que você baixou grátis online outro dia e que não está liberado? Que alguém postou lá, mas que não tem direito autoral liberado? Pois é. Olha para sua máquina. Vê se todos os softwares da sua máquina são originais.
ou se você baixou uma versãozinha mais barata, porque todo mundo usa, tá aí, né, para craquear, né? Ou então você falou alguma coisa dizendo que era de alguém, né? Então assim, não é pra você se matar e se culpar, é assim, porque a culpa também não resolve nada, né? Master Showa também nos ensina. Então assim, ok, tudo bem, eu não sabia que isso era roubar, mas agora eu sei. Agora você pode, de uma outra vez, fazer diferente, né? Inclusive porque generosidade também fala de moderação. E aí você pensa assim agora, o que você quer para sua vida? Né? O que você quer é o que você dá. É assim. Então a gente falou, no nível físico acontece assim, em níveis emocionais você também pode ser generoso e não roubar, sendo caloroso, cuidando das pessoas, apoiando as pessoas, não é? Pensa como é que é você. Tem gente assim, não dá amor, não dá atenção, não dá carinho, não tem essa generosidade, espera ser amado, querido, acolhido. Não é? Não é fraterno isso. Então você quer amor, você precisa dar amor. Igual o sol, irradiando constantemente, sem desejo de recompensar. E o outro decide se quer agradecer ou não. Ou se quer ou não tomar banhinho de sol. Né? Então tem gente que vai aceitar, tem gente que não. Mas o problema é do outro, não é o seu. Sua função é dar. Da mesma forma que no nível mental, o que você pode compartilhar? E o que você pode ser generoso e não roubar? Conhecimento, habilidade. Não é isso? Você pode compartilhar. O conhecimento, viu falando, ele só tem sentido quando ele é compartilhado e quando ele serve a um propósito superior. Então, o negócio é assim, a nossa compreensão vai se aprofundando. E aí você quer saber mais sobre isso também? Leia, conheça os ensinamentos do Mestre Showa Kokusui, da cura prânica, né? Então a gente tem diferentes níveis desse, de generosidade, de não roubar, né? Então isso que eu falei está lá, né? As objetividades compassivas, os sutras do Lótus Dourado, né? Então a fraternidade em nós, ela começa pela consciência da generosidade e o desenvolvimento dessa virtude. E nós vamos então agora juntos fazer uma liberação para que essa virtude comece a ser despertada no seu ser, através de um processo meditativo, elevando agora os nossos pensamentos e nos preparando para uma experiência transformadora e vivificante. Calmamente eu me coloco numa postura receptiva e me conecto com o propósito desta prática e intenciono pela liberação de todos os bloqueios que impediram até este momento de viver e ver a verdade, a realidade no meu mundo e nas minhas relações e minhas ações. Eu intenciono por mim e também ofereço essa libertação a todos os seres viventes em qualquer dimensão, expandindo a minha conexão com a consciência global. De olhos fechados, eu respiro conscientemente, elevando os meus pensamentos até a fonte criadora de tudo que é. E me conecto com as forças da criação que operam em mim e através de mim permanentemente. E com uma nova disposição interna, eu aceito servir as forças do bem maior. Com isso eu vivo a ampliação do meu campo de consciência, para incluir a presença dos anjos que acompanham os meus processos de vida, dos guias espirituais, todos os mestres e professores espirituais a quem damos as boas-vindas e pedimos humildemente por bênçãos e gratidão, e sobretudo ao Deus Supremo. Eu me entrego ao aprendizado que me é ofertado com uma nova disposição interna, para que abra-se o meu canal de percepção a partir do qual a inteligência criadora que já existe em mim flua a partir do meu coração, em conexão com as forças divinas e espirituais que ajudaram a criar o ser humano no início dos tempos. Nos raios puros da luz resplandece a divindade do universo. Eu me acalmo na divindade do universo. Eu
Eu me reconheço na divindade do universo. Eu dirijo minha atenção para o meu interior e me conecto com um ponto entre os meus olhos, o meu Ajna Chakra, esse ponto onde se manifesta em mim a inteligência superior. E neste lugar, eu visualizo um ponto envolvido em luz e proteção e me conecto com esse intervalo cósmico. Permito que minha consciência visualize nesta tela mental uma luz que vem diretamente do plano espiritual e do meu eu superior e que penetra pelo alto da minha cabeça e ilumina todo o seu interior e irradia pelo meu terceiro olho, por esse ponto de luz e força entre as minhas sobrancelhas. Eu concentro a minha atenção para esse ponto no meu corpo e imagino agora que nesse ponto entre os meus olhos nasce um sol de luz azul índigo brilhante. E imagino o meu olho da sabedoria completamente iluminado por esse sol. A verdadeira luz da minha alma que desperta a inteligência do Ajna em mim, para que eu possa ver a verdade em cada situação da minha vida e saber a melhor trajetória a tomar. Eu abro os olhos da minha alma diante dessa tela mental e de forma desidentificada eu olho para frente, para as minhas tendências inferiores que me impedem de viver e ser a generosidade em minha vida nesse momento. Sem culpa ou justificativas, eu olho para cada situação onde eu não agi eticamente, onde eu não fui fraterno, onde os meus interesses pessoais se sobrepuseram ao que é correto, ao que é justo. As situações onde eu deliberadamente deixei a ética de lado para autofavorecimento. Sem medo, sem culpa, sem julgamentos. Eu olho para cada uma dessas situações e reconheço ali que nesse momento eu estava fazendo o melhor que eu podia com a consciência que eu tinha. E neste momento presente, eu amorosamente acolho todas essas manifestações e sem julgamento, eu reconheço, tomando-as para mim, assumindo assim a minha responsabilidade diante da minha própria vida. Neste momento eu me perdoo e aceito que esta parte de mim se reintegre ao meu ser. E ao fazer essa inclusão, em meu interior se abre um canal de conexão com a minha porção mais elevada, que permite acessar a consciência através da qual eu aprendo as novas formas de agir no mundo, em sintonia com a verdade divina, sabedoria divina, justiça divina e amor divino. Eu voluntariamente aceito sacrificar essa porção inferior em mim para que um novo ser renasça. Eu visualizo milhares de raios desse sol azul índigo brilhante, dissolvendo cada uma dessas culpas, cada um desses bloqueios, cada uma dessas trapaças, cada uma dessas críticas, todos esses pensamentos, todos esses comportamentos. E nesse momento eu reconheço que sou parte de uma totalidade maior e que abrange todos os seres vivos e que essa é a minha verdadeira natureza e todos os meus atos passam a se irradiar a partir desta conscientização. Nesse momento eu digo sim para a consciência de que a fraternidade vive no amor e somente no amor.
E assim eu permito que esse amor incondicional me liberte da escravidão da ignorância. Aceito que esse amor se instale em todos os níveis do meu sistema e em meu espírito. E assim experimento uma nova força interior, uma força insuperável e amorosa que impulsiona a minha vida. Eu decididamente aceito assumir uma nova atitude diante das coisas da vida, cessando deste momento em diante, em retroativo e definitivamente, a insatisfação, a vontade de querer sempre mais, os sentimentos de cobiça que vêm do egoísmo e da ilusão da separação. E assim eu me liberto da prisão da cobiça, do egoísmo e da ilusão e mantenho em mim vivo o amor no meu coração e a clareza nos meus pensamentos e ações. Consciente que minhas boas ações divinas hoje podem facilmente contrabalançar as minhas ações desequilibradas e não divinas do passado, eu compreendo que a chave para o mundo espiritual está no desenvolvimento do meu pensar superior. Do meu sentir superior e da minha vontade. Reconheço que o amor liberta minha alma de todo medo e vivo a confiança que me permite olhar para mim e para cada ser vivente sem receio e assim escolher amar e aceitar plenamente a mim mesmo e a cada pessoa que faz parte do meu mundo. Eu escolho este dia para iniciar esse processo, para me reconciliar comigo mesma e com todos que fazem parte do meu mundo e com o universo. E dessa forma eu vivo uma indescritível e maravilhosa sensação de paz no meu ser. E com esse sentimento e clareza eu irradio esses raios de sol azul índigo brilhante a partir do meu chakra da visão para todo o universo, incluindo todas as pessoas que fazem parte do meu mundo. Nesse momento, sou amparada pela fonte criadora de tudo que é e reconheço que a minha alma é uma flor do cosmos que amadurece em si o Espírito Divino. A minha alma é uma flor do cosmos que amadurece em si o Espírito Divino. A minha alma é uma flor do cosmos que amadurece em si o Espírito Divino. Eu me liberto das ilusões humanas, da dor e da raiva que me impedem de ver e viver a verdade, que me impedem de ver quem eu sou e quem o outro é na sua verdadeira essência. Desse momento em diante eu expando em mim esse amor divino, para que livre de resistências eu possa experimentar a vida e tudo o que o universo planeja me oferecer, com uma nova disposição, experimentando tudo o que me faz crescer de uma forma mais elevada. Eu vivo esse silêncio interno com calma e serenidade e me fortaleço na luz que flui em mim e através de mim com consciência e clareza. E sinto a presença amorosa de Deus que ilumina e liberta todo o meu ser através da plena experiência da verdade, do amor e da alegria.
Eu saúdo a grande abundância vinda de Lakshmi. Eu saúdo aquela que tem o poder divino de manifestar todas as nossas necessidades para que possamos manifestar o nosso plano divino. Eu humildemente peço por direção, suprimento, confiança e alegria na minha vida. Que minha consciência seja elevada e que eu seja suprida de tudo o que eu preciso para minha evolução e a conclusão do meu plano divino. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. A disciplina espiritual te leve ao conhecimento no coração e que deste lugar a sua inteligência possa fluir para o mundo com uma nova determinação e que se cumpra o desejo de Mikael. Eu sou grata por essa experiência, pela sua companhia. Reverencio com humildade e gratidão a todas as hierarquias espirituais, os mestres espirituais, os professores espirituais, os grandes seres e ao Deus Supremo, por todas as incontáveis bênçãos recebidas. Gratidão. Sejam muito bem-vindos a compartilhar esse novo olhar para a sua vida. Se você acha que isso faz sentido e compartilhando, conheça o nosso trabalho no afinaçãodaalma.com.br.
ciência e educação espiritual para desenvolvimento de inteligência emocional e elevação de consciência. Seja bem-vindo a se juntar a nós nessa jornada de elevação e faça uma escolha a seu favor, porque a mudança que você começa aqui dentro é a única que é capaz de criar uma nova realidade, porque toda mudança começa em si. Então seja você a transformação, a consciência, a generosidade e a fraternidade que você deseja ver no mundo. Vejo vocês na semana que vem. Recebe aí o meu amor, um beijo de luz no seu coração. Até lá.